É ano eleitoral, estamos aqui na contagem regressiva, então bora dedicar atenção aqui às convenções. Neste domingo ocorre a convenção do PSD, eu digo ocorre, mas na verdade já foi, até vou confirmar já com Vinícius Murad, se já encerrou a programação, porque ele estava ali, hein, Murad? O agora candidato, né, que até agora há pouco era pré-candidato, Ronaldo Caiado, agora a gente já pode chamar de candidato. Ronaldo Caiado à presidência da República estava ali conversando ao vivo. Vinícius Murad, acompanhado de Jussara Soares e Pedro Venceslau. Que trio, hein? Conte-nos tudo, então, por favor, Murad e nossos analistas. Elisa, mais uma vez, muito boa tarde a você e a todos. A convenção terminou há poucos minutos. Ronaldo Caiado, claro, foi o principal destaque dessa convenção e focou o discurso dele principalmente em críticas aos candidatos da polarização. Lula, do PT, Flávio Bolsonaro, do PL. Caiado também aproveitou para apresentar propostas, dar o tom do que será a campanha. E Gilberto Kassab falou bastante sobre as alianças políticas nos estados. O PSD, hoje, além de aprovar a candidatura de Caiado à presidência, aprovou a liberação dos diretórios estaduais. Nenhum estado do PSD, nenhum diretório estadual vai ser obrigado a apoiar Ronaldo Caiado. A depender dos interesses e das alianças regionais, isso pode mudar. Eu quero começar as nossas análises por aqui com a Jussara Soares, que fez uma observação muito interessante. Caiado tenta evitar o segundo turno de acontecer no primeiro. É por aí, Ju? É isso, Vinícius. Bom dia, não, boa tarde já, Elizabeth e todos que nos acompanham. Exatamente, o Ronaldo Caiado sabe que ele tem uma missão inglória, que ele, antes de começar a pensar em subir a rampa do Palácio do Planalto, ele precisa vencer outro desafio, que é justamente vencer essa polarização e evitar esse clima de segundo turno antecipado, ou seja, a disputa entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. É por isso que Caiado, nas falas dele ao longo do dia de hoje, foi muito contundente, principalmente em Flávio Bolsonaro. Ele, embora ele não tenha citado nominalmente o Flávio, tenha evitado falar o nome do filho do ex-presidente, ele citou casos que muito claramente identificam Flávio Bolsonaro. Por exemplo, quando ele cita o caso da rachadinha, ele cita o Master, inclusive sacou ali uma história que a própria campanha, que pelo que eu pude apurar, deve explorar, citando Flávio Bolsonaro como um candidato Kinder Ovo que todo dia tem uma surpresinha. Ele não falou o nome do Flávio, mas obviamente se referindo ao drama das crises que Flávio enfrenta. Tudo isso, Murad, tem um objetivo. Caiado precisa atrair esse eleitor de direita principalmente, e ele tem o seguinte discurso, que ele é o nome da direita que seria capaz de vencer o Lula. Portanto, Caiado bate nos principais adversários e defende a sua biografia na tentativa de atrair esse eleitor. Agora, Pedro, a gente também observa que existe uma diferença na forma com que Caiado critica o atual presidente Lula e a forma que ele critica o Flávio Bolsonaro, certo? Justamente, claramente aqui há uma tentativa do Caiado de buscar uma terceira via, porque no início da disputa eleitoral muita gente acreditou que poderia acontecer uma ação entre amigos, ou seja, um combinado de não agressão entre os candidatos da direita, o que não aconteceu. Inclusive falou-se na possibilidade do Caiado ser o vice do Flávio. Mas quando ele faz as críticas ao presidente Lula e ao PT, as críticas são diretas e nominais. Quando ele faz as críticas ao Flávio Bolsonaro, ele evita citar o nome do adversário. Ele fala o tempo todo do Flávio, sem citar o nome, só no finalzinho aqui do discurso dele, já no palco, depois da entrevista coletiva, é que ele mencionou o nome do Flávio, mas assim, muito lateralmente. Então, há uma diferença de tratamento e uma sinalização clara de que não vai ser uma campanha fácil para o Flávio no campo da direita e nem nos debates. Caso o Flávio participe dos debates, vai ser um debate que ele vai ouvir perguntas difíceis e confrontações com o Flávio Bolsonaro, com o Ronaldo Caiado. E isso, segundo me disse o marqueteiro dele ontem, o Paulo Vasconcelos, é uma estratégia, na verdade, de reagir ao que oferece o Flávio, na temperatura que o Flávio oferece. Então, a cada nova crise, a cada novo desgaste, a cada novo embate com a Michele, o Caiado se posiciona e vai escalando. Você percebe que vai escalando nessas críticas. Ela começou com um tom mais leve, uma comparação da experiência com o que ele considera inexperiência, e agora já há uma citação nominal a cada escândalo ou cada caso que aparece envolvendo o Flávio.
Jussara, Caiado também aproveitou para fazer alguns trechos do discurso um pouco propositivo e focando em um eleitorado muito específico, né? Exatamente. O Ronaldo Caiado, ele em determinado ponto, ele falava dessas brigas entre PT e PL, Lula e Flávio, e disse o seguinte: essas brigas só ajudam que eles se retroalimentem e o interesse da população está por fora. Então ele fala o seguinte, ele faz crítica aos adversários dizendo que não são propositivos. Então, a partir disso, desse discurso dele, Caiado passa também a mirar o eleitorado feminino, que é um eleitorado que tem uma questão muito importante com Flávio Bolsonaro. Flávio é o eleitorado que tem mais resistência ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Caiado mira nesse grupo do eleitorado, principalmente quando ele fala que como ele vai tratar homens que cometem violência contra a mulher. Então ele diz que vai colocar a tornozeleira eletrônica, promete isso, promete inclusive a transferência de bens dos agressores para as vítimas. Então é uma proposta que Caiado usou esse espaço aqui para apresentar. E claro, sempre fazendo conexão com o discurso linha dura dele na segurança pública e usando o próprio exemplo dele como governador do estado de Goiás para tentar dizer que ele é a pessoa capaz, de fato, de enfrentar esses problemas. Para a gente encerrar, Pedro, o que acontecerá daqui para frente, em 30 segundos, na campanha de Caiado? Quais são os desafios? O desafio do Caiado é montar comitês nos estados onde os candidatos a governador do próprio partido dele não o apoiam, e o caso mais emblemático é o Rio de Janeiro, de Eduardo Paes. Ele também começa já a partir dessa semana a gravar os comerciais e as inserções do horário eleitoral, que é uma grande aposta, porque ele tem tempo de TV, os adversários da direita não. Perfeito. Amigos, muitíssimo obrigado. Elisa, voltamos aos estúdios ao longo do dia, das próximas semanas de campanha eleitoral. A cobertura especial da CNN Brasil sempre estará em cima do lance.